Olha o que diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 20. Paulo disse assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Primeira coisa que nós devemos atentar é que Ele é poderoso. Não existe nenhum tipo de limitação para o nosso Deus. O homem é limitado, o homem é falho, o homem erra, mas Deus nunca errou em seus planos. Ele é poderoso e Ele também faz. Ele é um Deus que atua, Ele é um Deus atuante. Ele não é um Deus de barro, Ele não é um Deus numa foto, Ele não é um Deus, sabe, em uma imagem. Ele é um Deus vivo, é um Deus que faz. Ele faz infinitamente mais, porque a nossa consciência humana não consegue discernir a eficácia desse Deus. Ele faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos. O apóstolo Tiago disse: pedis e não recebeis, porque vocês não sabem pedir. Então Ele faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Observe que não precisa nem você abrir a boca para pedir, porque Ele já sabe o que você está pensando. Ainda que não haja palavra nos seus lábios, Ele já sondou o teu coração e a tua mente. Conforme, e essa parte que é a que eu mais amo nesse texto, conforme o seu poder que opera na vida do pastor, que opera lá no monte quando você vai buscar o poder de Deus. O poder de Deus que opera em uma água que eu vou orar daqui a pouco, você vai tomar. Não. Ou seja, o que passa disso é a mão ou o dedo do homem. Porque todo o poder de Deus opera em nós que cremos nele. A religião vai ensinar, ou a liderança vai ensinar, que o poder de Deus vai atuar em uma água orada, em um sal grosso, em uma folha de arruda atrás da orelha. A religião vai ensinar que o poder de Deus está em um óleo que o pastor comprou no supermercado e ele orou e consagrou no monte. A religião vai ensinar que eu não tenho aqui, mas enfim, em um envelope que eu vou desafiar e você vai desafiar Deus e você vai dar seu tudo e você vai ver o operar de Deus porque você desafiou Deus. Não. O Evangelho diz que Deus opera em nós. O poder de Deus que opera em nós. Quando nós cremos nesta palavra, no poder de Deus, olha aqui, Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus, não é a palavra do pregador, preste muita atenção. Uma coisa é o pregador falar alguma coisa da sua mente e dizer assim: Deus manda te dizer. Mas aquilo que ele vai dizer, eu preciso conferir com as Escrituras, como os crentes de Bereia, os bereanos, para ver se de fato aquilo que o apóstolo Paulo falava tinha respaldo com as Escrituras. Porque se Paulo chegasse e dissesse assim: Deus mandou te dizer, Deus me revelou, os bereanos, chamados de os mais excelentes cristãos, eles já estavam lá, não na Bíblia, porque não tinha Bíblia nessa época, mas eles estavam lá nos papiros, nos pergaminhos, nos coros,
olhando se de fato as Escrituras davam respaldo para aquilo que Paulo falava por revelação, pois Paulo, diferente do irmão Elcio, não tinha uma Bíblia para ler. A graça de Deus, o Evangelho foi revelado no terceiro céu na mente de Paulo. E Paulo interpretava o Velho Testamento e trazia uma mensagem pós-Antigo Testamento dizendo, é assim. E quando eles olhavam no Antigo Pacto, ele via que de fato Paulo estava trazendo uma comunhão das Escrituras, um entendimento daquilo que foi realizado. Mas eles conferiam. Diferente de hoje, que os homens dizem, Deus manda te dizer, e a pessoa só fecha o olho e diz amém, mas não tem certeza se foi Deus que disse. Quando acontece, a pessoa diz, glória a Deus, foi Deus. Mas quando não acontece, a pessoa fica frustrada com Deus, porque quem errou foi o pregador, não foi Deus. E quando o pregador acertou, não foi o pregador, foi Deus. Mas quando o pregador acertou, ele disse, eu sou usado por Deus. Mas quando o pregador errou, ele disse, faltou fé em você. Porque eles querem se isentar de responsabilidade para dizer que o erro não está no equívoco dele, mas sim na falta de fé, ou talvez num pecado oculto da igreja. Porque a igreja não entendeu que o poder de Deus ele opera em nós. Porque a palavra de Deus é a de Deus, não é do homem, é viva e eficaz, funciona. A palavra do homem falha, mas a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Por isso eu posso dizer, eu estou falando agora por mim, irmão Elcio, eu posso dizer com muita convicção, eu nunca fui confundido em relação ao Deus que eu creio. Mesmo quando eu andei em um sistema religioso onde os homens queriam sobressair mais do que Cristo, mas a minha convicção na palavra nunca me confundiu, nunca me deixou levar por vento de doutrina, porque eu sempre tive certeza daquilo que Deus estava operando na minha vida. Por quê? Porque eu confiava na palavra e confio na palavra de Deus. Irmão, eu estou decepcionado, eu estou frustrado, porque profetizaram na minha vida, profetizaram na vida da minha família. Eu tinha alguém que estava enfermo e o pastor disse que aquela pessoa não ia morrer, e a pessoa morreu. E eu me frustrei. E agora eu não quero conta com Deus, eu não quero conta com o Evangelho, não quero conta com nada. Não, você está errado. Você está servindo a Deus ou você está tentando agradar os homens? O homem é falho. Se fosse contar coisas que já me falaram, que Deus mandou me dizer que nunca aconteceu, eu não estava aqui pregando o Evangelho. Mas eu preciso ouvir a sua voz. Jó disse, antes eu ouvia de falar de ti, mas hoje os meus olhos te veem. É você e Deus que tem que desenvolver as suas experiências e o seu relacionamento. Não é olhando para a experiência de terceiro, de um personagem bíblico, de um irmão. É você e Deus. É as suas experiências, é a sua trajetória. É a palavra de Deus agindo na sua vida com eficácia. E a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas. E esta palavra ela é apta, preparada, pronta para discernir os pensamentos e propósitos ou intenções do coração. Essa palavra ela discerne os pensamentos e os propósitos dos corações. E quando eu entendo que essa palavra discerne, porque ela corta, aí vem logo à nossa memória que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que tudo criou. Escute uma coisa: filhos de Deus que seguem a sua palavra não tem como se esconder de Deus.
Aqueles que tentam se esconder de Deus são aqueles que não têm um relacionamento com a palavra. Pedro estava ministrando e algumas pessoas começaram a ofertar no ministério dos apóstolos, e de repente um casal chamado Ananias e Safira chegou lá e depositou um dinheiro. E aí Pedro disse, porque a palavra discerne, aí Pedro disse: por que vocês fizeram isso? Vocês estão tentando enganar não o homem, mas a Deus. E a Deus ninguém engana. Por que vocês fizeram isso? A terra era de vocês, o terreno era de vocês, o dinheiro era de vocês, ninguém pediu nada. Mas por que você deixou esse mal entrar no teu coração para tentar enganar? Mentindo, não a Deus, mas ao Espírito, dizendo uma coisa quando na verdade era outra coisa. E naquele contexto era em relação a um valor. A gente não está vivendo naquela época, então a gente não tem detalhes da conversa, mas tudo indica que eles disseram para Pedro: olha aqui um valor que Deus mandou, porque ele viu um homem chamado José de Arimateia, um justo, que vendendo terreno colocava a cooperação aos pés dos apóstolos para a comunidade. Mas Ananias e Safira de alguma forma fizeram algo que Pedro disse: vocês não estão mentindo para nós os homens, mas vocês estão tentando mentir para Deus. E o temor foi tão grande que eles morreram naquele lugar, para que houvesse um testemunho na igreja de que tudo estava nu e patente aos olhos de Deus. Ô irmão, nós estamos vivendo hoje em uma graça plena, onde não há condenação para as nossas vidas. E de fato não há. Mas um cristão, ele deve entender o seguinte: quem dá testemunho diante de Deus hoje não é o pastor que diz assim: aquele irmão é um irmão, um homem de Deus, aquela irmã é uma mulher de Deus. Não. Porque você pode fazer e interpretar o que você quiser. Eu posso estar aqui nessa manhã, vestido, com o microfone, falando uma coisa, mas quando eu sair, a minha consciência está pensando outras coisas totalmente longe daquilo que a palavra ensina. Eu posso estar levando meu pensamento a outras coisas. Então quem está julgando a minha mente, a tua consciência agora aí, é o próprio Espírito de Deus. É Ele que sabe o que nós estamos pensando, qual o propósito do nosso coração. A religião ensina muitas vezes você interpretar como, irmão Elcio? Você é crente? É, cabelo aqui só corta assim. Você é crente? É, aqui não corta cabelo. Você é crente? É, que negócio é esse? O homem é crente com a camisa polo? Não pode. Você é crente de tênis, irmão? Não pode. Então a religião vem maquiar, fantasiar a pessoa. Aí o evangelho com a sua palavra vem, desnuda, tira toda a hipocrisia e toda a máscara, e você passa de fato a ser quem você é diante de Deus. Amém, meus amados? A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Com temor nesta palavra de um Deus que penetra e sonda os nossos corações, eu te convido nessa manhã, se você quiser ficar em pé, fique em pé. Se você não quiser, fique sentado, fique à vontade. Fique em paz. Não é você se colocar de pé que significa que você está tendo mais vida com Deus. Não é porque você está com o olho fechado ou o olho aberto que significa que você tem ou não tem mais comunhão com Deus. Porque tudo está onde? No coração. Você pode se ajoelhar, você pode orar deitado, de joelho, você pode até levitar. Para Deus o que importa não é uma forma corporal, mas é uma forma de pensamento que flui. E eu te convido a adorar nesse momento a esse Deus eterno. Rasgue o teu coração e não as tuas vestes.
Glória a Deus.